Olá! Para esse projeto, o que as escolas de negócios não ensinam, nós resolvemos criar uma plataforma de vídeos. São 10 talk shows com protagonistas importantes que fazem a diferença aqui no Brasil em complemento aos conteúdos do livro, né, Salib? Realmente, trazendo estrelas, né, com tantos caras interessantes, dessa vez o Robson Shiba, né? Robson Shiba, um case, que história, né? Pioneiro, né? Nós escolhemos o Robson Shiba, fundador do China Box, Gendai, um inovador, um dos principais empreendedores do Brasil, seguramente. Uma estrela assim, também no Shark Tank, né? E aí, nessa Lib, nós escolhemos o Shiba para trabalhar um capítulo valioso, né? Que é esse que pessoas comuns, resultados extraordinários. E foi muito boa a conversa. Poderia ter escolhido melhor, né, Salib? Porque pegou bem, né? Não, realmente bacana. Um cara que conseguiu fazer, um cara realmente voltado para as pessoas, como ele diz mesmo. Ele mesmo fala, né? Nós falamos muito no nosso capítulo do gestão baseada em pontos fortes, então ele sabe o que é forte nele. E o que não é forte, ele sempre traz alguém para cobrir, né, Sandro? Isso Exato. é uma grande parte, né? E parece que ficou muito curioso, né, Salib? Porque ele é um cara comum que apresenta resultados extraordinários, né? Então acabou sendo uma conversa muito valiosa. E como diz o nosso grande mestre Peter Drucker, né? A essência da liderança é você fazer pessoas comuns fazerem coisas incomuns. Essa é a essência do nosso papo, que nós lhe convidamos para assistir nesse vídeo, nesse talk show com o Robson Shiba. Olá, seja bem-vindo a mais um talk show desse projeto que faz parte do programa O que as escolas de negócios não ensinam. Nessa Lib, nós temos convidados especiais, coautores, que estão nos contribuindo a cada um desses capítulos. Hoje nós estamos aqui com o Shiba, Robson Shiba. Meu amigo, obrigado. Eu que agradeço. É uma honra tê-lo conosco aqui nesse projeto. Uma honra estar com grandes referências, né? Imagina. Boa, você que é a nossa referência. Que é isso? Olha só, Shiba, e quando eu sempre menciono, né, Salib, nós escolhemos a dedo os nossos protagonistas dos talk shows porque vocês são coautores desse projeto. Então, cada um dos capítulos, nós refletimos muito bem para falar quem pode dar uma contribuição importante para nós. E esse talk show faz parte do capítulo Pessoas Comuns, Resultados Extraordinários, onde nós defendemos a tese, né, Salib, que os talentos você encontra em qualquer pessoa, cabe ao líder desenvolvê-los. E você é um líder nato, né? Desde o início do projeto, que hoje é a Trend Foods, mas o China Box, depois Gendai, quer dizer, passaram pela sua mão talvez milhares de personagem empresarial, né? Ator de televisão, não, ator não. Superstar. É o reality show. Né? Não é, Salib? Com Shark Tank. Como você vê essa questão, meu amigo, de transformar talentos, pessoas talentosas, com resultados extraordinários? Como você vê essa transição das pessoas comuns gerando resultados extraordinários, meu amigo? Olha, ô Sandro e Salib, eu sou suspeito em dizer, em fazer esse tipo de colocação em comentário, porque eu sou franqueador. Sem dúvida. Né? Então, o meu papel como franqueador é pegar empreendedores comuns, que, comuns não digo, o brasileiro é um povo vencedor, né? Sem dúvida. É comuns no sentido usual, vai, Eles tiveram uma carreira, muitos deles como executivos, e aí se cansaram dessa carreira de executivo e resolveram empreender e empresariar. E aí eu tenho que pegar essa atitude que eles tiveram e transformar ela em realidade e em sucesso. Porque eles acreditam que investindo nos meus negócios, né, no China Box ou no Gendai, eles conseguirão realizar o projeto de vida dele e da família dele. Então, eu sou um trabalhador que tenta e tem como objetivo pegar pessoas comuns e transformá-las em pessoas e empresários de sucesso. E, graças a Deus, há 26 anos eu faço isso, e com bastante sucesso. Quantos empreendedores na rede hoje, Shiba? Hoje são 230 lojas, são 150 empreendedores. E como é que você
transforma? Quais são algumas técnicas que você usa? Como é que você enxerga se um cara é transformável ou não, né? No processo de seleção, eu aplico algumas ferramentas, né? Algumas ferramentas para descobrir perfil comportamental, e eu utilizei como a minha grande referência os meus melhores. No começo foi muito feeling, né, Salib? Há 26 anos atrás, eu sou formado em odontologia, e aí vendi os consultórios, e aí acreditei que a crise iria ser passageira, e foi, em 94 começo a franquear, e aí a rede cresce bastante. Então no começo eu não tinha ferramentas, não sabia técnicas de gestão, de seleção, no Shark Tank nada. tem 2 dentistas, né? Porque É verdade, a Cris também é dentista. Cristiana é dentista. Também. O que está por trás dos dentistas? Eu acho que é o motorzinho de alta rotação, que interfere na frequência. Mas eu acredito muito na atitude refletir o discurso, Sandro. Walk the talk, cara. Então, se você prega trabalho, você sempre tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair, tem que estar sempre disponível para atender a todos os franqueados, porque é assim que eu quero que eles façam com os colaboradores deles, né? Então hoje eu tenho 4.500 colaboradores empreendedores na rede, que também são pessoas comuns, mas eu preciso instigar a atitude empreendedora em todos eles, porque são eles que de fato fazem acontecer, né, Sandro? Não há dúvida. Agora tem cozinheiro, entregador, Paulo tá atendente. comendo agora. Tá comendo agora. Agora, você deve ter, apesar de ter estudado odontologia, né, você deve ter tido contato com as escolas de negócio. O que você acha que as escolas de negócio não ensinam o que deveriam ensinar, Shiba, nessa área de desenvolvimento de pessoas? Eu acho que assim, é muita teoria, sabe? A escola é muito teórico, é muito conceito, é muito livro, que é importante, lógico que é. Mas eles precisavam fazer alguma coisa um pouco mais prática, né? Tem um curso no Sebrae que eu sou muito fã, é o Empretec, né? Então, eles são obrigados a, de fato, construírem, montarem uma empresa. Eu acho que falta um pouco disso nas escolas. Eu digo na escola, inclusive na formação, né? Na formação básica. O aluno, ele precisa sair do teórico e ir um pouquinho para a prática. Ninguém mais aguenta só ouvir um professor falar no mundo de hoje, né? Não dá. Inclusive hoje com tecnologia, né, com os aplicativos, com tudo. Quer dizer, né? Ele não tem mais aquela função de sentar e ficar recebendo informação. Ele quer também ser protagonista, ele também quer participar, opinar, fazer parte do processo. Você sabe, Shiba, que a gente conta, né, Salib, no nosso livro, a história que existe um mito de líderes, muitas vezes, de querer ter os talentos extraordinários na sua equipe, né? E como você disse, acabou de citar o exemplo, né? Quem faz a diferença é o todo, né? Nós até citamos, você também gosta de esportes, nós citamos o time do Flamengo. Você lembra aquele time do Flamengo? Que eles trouxeram Edmundo, Sávio e Romário no mesmo time? Era o time dos sonhos e não ganhou nada. Né? Enquanto que times mais operários conseguem ter esse resultado. Bom, a própria né? seleção, né? Da Copa do Mundo que nós fizemos aqui, né? Quer dizer, a gente com um time tecnicamente superior, né? Time, às vezes, tecnicamente superior não significa que E você o vai talento ganhar, né? sem estar no contexto, né, Salim? E eu me recordo, quando a gente conversa bastante, quando você desenvolve, por exemplo, seus empreendedores, eu me recordo que a gente, numa das nossas conversas, falou, eu transformo o cara, né, Shiba? Porque muitas vezes ele está com outro mindset, não é que ele é bom ou ruim, ele tá... Como é esse processo de transformação, de entrar nele? Como você faz isso na prática, meu amigo? Fazendo. Pegando pela mão. Pegando pela mão, mais uma vez, a função do líder não é simplesmente discursar. Eu acho que o grande líder, ele, em algum momento, ele fez junto. Ele vai, no meu caso, abre loja, opera, Legitima fecha a liderança, loja, sim. e por semana, se for o caso, por meses junto, não só eu, mas os diretores, os consultores, faço o que eu digo e faço o que eu faço. Então, não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Se numa indústria, se o grande líder ele quer transformar o resultado da indústria, ele desce, vai para a base e opera junto. E você está trazendo um elemento nessa Salib que a gente valoriza muito, que é a cultura. Então,
Então, quando você traz isso, que você fala, não só eu, meus consultores, meus colaboradores, eu entendo que você construiu uma cultura do fazer pelo exemplo. Sem dúvida. De todos construírem essa lógica. Dando exemplo. Dando exemplo. Todos. Todos. Então, quando eu quis começar essa cultura, em que eu dizia que nós estávamos nos transformando em burocratas, né? Em burocratas de escritório de ar-condicionado, eu levantei a bandeira indo em loja. Eu falei, olha, então nós vamos fazer assim, olha, vamos marcar aqui a nossa agenda, segunda, 30 dias, tal semana eu vou estar aqui, você vai estar lá e a gente vai estar em loja. A gente chega junto com o colaborador, toma café com ele, almoça com ele, toma o lanche da tarde, janta, fecha a loja. E no dia seguinte a mesma coisa. O Real, um super líder, não só um empreendedor, mas um líder empreendedor, né? E o Peter Drucker sempre dizia, né, que o líder, o papel do líder é fazer pessoas comuns fazerem coisas incomuns, né? Como é que você se desenvolveu como líder através do tempo, Shiba? O que você aconselha para as pessoas a se tornarem melhores líderes para fazer isso? Então, Salib, eu cresci no fundo de uma loja de materiais para construção. Literalmente eu morava numa casinha lá, então eu morava dentro da loja. Então eu cresci vendo meu avô trabalhar, meu pai, meus tios, e a gente nós morávamos dentro da loja, então a gente acordava e dormia. Então, obviamente, quem abria a loja era meu pai, meu avô, meu tio, quem fechava a loja também eram eles. E aí eu via que os funcionários achavam aquilo incrível, né? Que eles comentavam que eles nunca haviam trabalhado numa empresa onde o dono abre e fecha a loja e limpa a loja junto com todo mundo e almoça. Então eu acredito que você consiga transformar pessoas ou desenvolver talentos sendo a grande referência. Eu não consigo enxergar uma outra maneira de se desenvolver um ser humano sem pegar na mão dele e falar, vamos fazer, se eu fiz, você também pode fazer. Né? Então essa cultura, e principalmente na colônia japonesa, a grande maioria veio da agricultura. Né? Nós trabalhávamos... Trabalho como valor. E na roça, né? Plantando, mexendo com adubo, esterco, trabalhava de sol a sol, né? Então eu pego muitas pessoas simples, falando, puxa, mas eu vim de uma família muito humilde, eu não tive condições. Eu falo, vem aqui que eu vou contar a história do meu avô. Tá vendo lá o seu Shigeo? Ele chegou aqui no Brasil, nem o português ele falava. Ele era analfabeto. Trabalhou na roça, morou em casinha de barro, telhadinho de palha. Como que ele conseguiu prosperar e você não? Me dá uma explicação. Por que um consegue? Não, preguiça. Você não pode ter preguiça. Tem que acordar muito cedo, dormir muito tarde. Você sabe, Salib, tem uma história, nós tivemos a oportunidade de estudar em profundidade o caso do Shiba lá no meu sucesso. E um dos fatos que mais me marcou, Shiba, até hoje, eu cito isso como exemplo, é o seu Jorge. Seu Jorge é o pai do Shiba. E ele traz uma dimensão que eu creio que vale a pena a gente trabalhar aqui, que o Shiba até transformou num enunciado, que é o eu acredito. Né? A importância do líder, né, Shiba, olhar e falar, eu acredito que você é capaz. Que pode ser visto por vezes como um tom de vista mais, como uma perspectiva mais emocional, da chamada autoajuda, mas ele tem um poder isso. Conta essa história pra gente do eu acredito. Puxa vida, assim, acho que o fato da minha família, da origem ter sido muito humilde, a crença na possibilidade era muito grande. Né? Então, o meu pai, tendo como referência o meu avô, trabalhando lá na roça, morando numa casinha de barro, ele tem a foto da casinha, que era a coisa mais valiosa que eles tinham. Foto era muito caro, mas eles conseguiram tirar uma foto na frente da casinha, meus tios, minhas tias, todo mundo lá com a roupinha. E aí ele falou, poxa, olha, daqui a gente saiu. Né? Eu acreditava e continuo acreditando que com muito esforço, com princípios e valores, qualquer um consegue. Qualquer um. E ele sempre acreditou em mim, até porque ele falou, poxa, nós viemos de uma situação muito mais difícil. Nossa origem foi muito mais difícil. Você já está
tendo um pouco mais de facilidade, então não tenho como eu não acreditar em que você vai conseguir prosperar. E assim vai. E essa mensagem eu passo para o meu filho. O Rafael, ele não trabalha comigo até hoje, Salib. Ele está seguindo Quantos o anos caminho você tá? dele. Eu estou com 50, o Rafael está com 29. 29 anos, já é um homem. Né? Ele não trabalha comigo, ele já virou, está se preparando, se Deus quiser. Mas também se ele quiser seguir o caminho dele, pô, que seja feliz. Eu continuo, obviamente, jogando todas as minhas fichas no Rafael, na Sabrina, nos meus franqueados, nos meus colaboradores. E o que é importante, Shiba, nesse contexto, fazer um recorte, né? Eu sempre faço, uma admiração pelo Shiba é incrível, um ser humano fantástico, como empreendedor. O Shiba foi inovador no Brasil em várias iniciativas. Hoje você vê um monte de fast food aí, não tinha delivery, só tinha de pizza. O único delivery de comida que tinha era de pizza, ele foi o primeiro. Não havia fast food de comida japonesa, o primeiro foi você. Então, cara, quando você começou, não era o Shining Box de agora, né, cara? Eu lembro, até estava lembrando antes da gravação com o Anselmo que 7 quilômetros todo dia que você andava distribuindo folheto para porteiro. Mapeava o bairro de Moema inteirinho, juntando as ferramentas que nós tínhamos, que eram um guia, 4 rodas e páginas amarelas. Mapeava, não existia nem planilha Excel, né? Nem computador não existia. Então mas foi muito divertido. Então, a crença que você podia foi fundamental para você, na hora de esmorecer, falar, cara, não vou voltar ao meu consultório dentista, que era o mais confortável. Você já sabia disso? Mas é aquela coisa, né? Fazendo coisa em comum, de Isso, acordar Salib. e panfletar. Isso, fazer coisa em No comum. começo da HSM, sabe como é que a gente anunciava os eventos? Eu acordava às 3 horas da manhã, pegava os posters do evento e decorava a Avenida Paulista. Todo sinal de trânsito tinha um pôster. Hoje em dia eu seria preso, né? Mas naquela época não tinha lei do audiovisual, você podia fazer qualquer coisa. Então, São Paulo acordava, a Avenida Paulista acordava decorada com os eventos da HSM. Olha, né? Que legal, então, cara. 3 da manhã, secretário. No fundo, né, Shiba, a gente tem que fazer coisas em comuns, né? Fazer o que todo mundo faz não adianta. Não né? adianta, você vai... Né, é a coisa do louco. Né? Você querer mudar o resultado fazendo a mesma coisa. Não existe isso. Agora, eu sou da época em que box não era sinônimo de entrega, né, Sandro? Box era para banheiro. Tem mais essa. O box do chai. Aliás, tanta coisa boa. Você sabe que ninguém pode, vira e mexe eu vejo, eu até te mando mensagem, ninguém pode usar box para entregar comida, porque a patente é dele, Salib. Foi o primeiro a fazer box comida, por isso Shining Box. Naquela época, ou era box de soco, ou era box de box. Box de banheiro. Imagina American quebrar Box esse era American caro. Box. Eles queriam ligavam lá para box. comprar box, não ligavam? Mas ligavam direto. O mais baratinho, né? O American é meio caro, o China deve ser mais baratinho. E fast food de comida japonesa, então, em shopping? Pô, quem que comia peixe cru naquela época, Sandro? Só o oriental, cara. Mas então, a importância de fazer o sonho comum e acreditar, cara. E alguém te ajudando, aqui no seu caso, o seu Jorge teve uma participação importante, falando, vai que dá, vai que dá. Esse vai que dá, você sabe que é o nome da lancha do Jorge Paulo, né? A frase Jorge dele, Paulo tem uma lancha dele, velha, né? Eu não sei se ainda tem e era uma lancha velha que ele usava para pescar e o nome da lancha era Vai Que Dá. Eu sei porque eu já andei no Vai Que Dá e é uma lancha que era Vai Que Dá. E ele usou como... Até hoje, Salibão. Até hoje, né? quando eu mando alguma coisa no livro, Vai Que Dá. Vai que dá, vai que e é dá. o Vai Que com K e dá, né? Mas Shiba, agora nesse teu outro papel, né? De apresentador ou de questionador do seu programa, né? Shark Tank, e você se depara com muitos empreendedores, né? Sim. Como é que você analisa cada um deles? Né? Você analisa pelo projeto, pelo retorno financeiro ou pela pessoa que ele é? Olha, eu gosto de analisar bastante a que profundidade ele está no negócio dele, o quanto ele está envolvido de fato, Salib, né? O quanto ele acredita. Sim. Né? Porque se você realmente está mergulhado e acredita 100% que o seu negócio vai prosperar, você tem resposta para tudo, porque você conhece profundamente, e aí vai chegar num certo momento que você se emociona. Aí, não dá. Quando você fala sobre um negócio, eu me lembro quando... Olhos, né? brilha os olhos, né? A emoção faz brilhar os olhos. E é isso que a gente procura nos empreendedores, né? O quanto que ele realmente
ele está lá acreditando e se emociona e conhece profundamente, foi buscar conhecimento e aí ele adquire convicção. Quando você está convicto, essa energia contagia todo mundo, né? Inclusive o investidor. Pô, você vê, né, Salib, aqui traz uma série de referências que a gente traz no nosso projeto, né? Como, quer dizer, então o que você está trazendo, o cara para ser extraordinário, que é a nossa busca, qualquer um pode ser, ele tem que ter convicção, ele tem que conhecer do negócio dele, ele tem que se comprometer com o negócio dele, saber que vai ter um preço, né, Shiba? Vai ter um preço. Vai muito, e não é barato. Não é barato. E não é barato. Por isso que a convicção é tão importante. Então, não existe almoço de graça, né? Quer dizer, existe muito trabalho aí para construção. Primeiro você como líder da sua equipe, mas você, né, como indivíduo na construção, de você ser um indivíduo que atua em alta performance, né? Eu vejo, é comum um empreendedor, quando começa o seu negócio, ele começa a prosperar, muitos têm o hábito de começar, poxa, o negócio está começando, eu vou começar a delegar, né? Eu vou começar a ter o meu final de semana novamente. E aí ele cai no erro. Ele cai no erro. Né? E uma coisa que a gente aborda com muita vontade no livro é a questão do que o Peter Drucker dizia de gestão dos pontos fortes, né? Ele falava muito assim, olha, que as pessoas geralmente tentam corrigir os seus pontos fracos em vez de fortalecer os seus pontos fortes. Como é que você vê isso? Inclusive o Marcus Buckingham, né? Gestão dos pontos, descobrindo isso, que na verdade é uma extensão do trabalho do Peter Drucker, né? Eu também sou favorável a estimular os pontos fortes, né? Obviamente que todo empreendedor ele tem os pontos fortes e os fracos. Eu tenho uma habilidade, eu acredito que seja uma grande habilidade, e eu reconheço rapidamente qual é o meu ponto fraco. E são muitos. Todos nós, né? E aí eu trago gente para cumprir essa tarefa. Não fica tentando resolver tudo, né? Não tento. Você se concentra no que você faz melhor. Exatamente. Eu acho que também Qual o é fato o teu ponto forte? Pessoas. Eu sei, assim, eu adoro me relacionar com pessoas. Eu gosto de bater um papo, engajar, contar meu sonho, fazer com que eles abracem a causa também e transformem o meu sonho no sonho deles também. Eu acho que essa é a minha habilidade. Gestão, por exemplo, gestão de KPIs, de indicadores, essa não é uma habilidade, eu gosto de olhar 3 KPIs. Faturamento, despesa e lucro. Tá bom. E aí eu tenho, assim, a minha esposa, a Márcia, ela é diretora financeira. Desde o começo ela trabalha com você? Desde o começo ela trabalha comigo. Ela é formada em administração, trabalhou em bancos. Como é que funciona essa parte familiar com... Puxa, para empreendedores, então, né? rapaz, Não é tão simples, né? Olha, eu tenho... A minha esposa, ela é diretora financeira. O Sadak, que é o vice-presidente da empresa, ele é meu amigo desde os 13 anos. Então, é praticamente o meu irmão. A esposa dele é diretora de marketing. É um family business mesmo, né? Family mesmo, né? Agora, meu pai era meu sócio, a minha irmã. Só que a gente sempre combinou antes, Salib, sabe? Eu acho que o alinhar a expectativa e combinar antes, eu acho que é fundamental para que você consiga levar a sua empresa, mesmo que familiar, né, para a perpetuidade. Então, alinhamento de expectativa, como eu digo, né, o exemplo, mas e aí a sucessão, o Rafael e os filhos vão trabalhar? Eu acho que eu, como CEO e presidente da empresa, estou dando um bom exemplo. O Rafael, meu primogênito, ele não trabalha comigo. Poderá vir por mérito. Entendi. Tá? Ele está adquirindo bastante bagagem, ele vai 29 anos, ele ainda nunca trabalhou. Então eu estou dando um exemplo para todos os meus sócios que a sucessão pode acontecer por mérito, mas não por DNA, né? Não. Eles são herdeiros, nasceram herdeiros. Sucessores, a gente vai ter que descobrir com o tempo. Ô Chibi, eu me recordo nesse sentido, essa história que foi a sua irmã que comentou, que cada um desempenha um papel, e na empresa você é o líder. Como tal, você tem que obedecer o Shiba. Aí você falou, depois das 9 horas da noite, 10 horas em casa, aí o seu Jorge falou, tá falado. Eu saí do escritório... Não é questão de papel, né? Pisei dentro do escritório,
eu sou o CEO. Abri o portão, saí, eu sou filho do seu Jorge. É assim que funciona, mas é em casa também. Dentro da empresa, a Márcia é diretora. Eu saí, ela que manda. Como sempre. Da questão da desenvolver as pessoas, porque no fundo quem faz os negócios são as pessoas, né? E para você desenvolver as pessoas, você tem até um certo ponto que você pode conversar e tal. E a outra coisa que a gente estava falando aqui é a parte prática. Você botar o cara lá no meio do furacão para ver o que acontece. E esse meio do furacão, né, tem até no nosso trabalho dos técnicos, né, que você tem que deixar o cara cozinhando, mas não ao ponto de fritá-lo, né? Então, como é que você equilibra essa questão de desenvolver uma pessoa, mas ao mesmo tempo não acabar com... exatamente. Bom, olha, aqui, como o meu negócio é franquia, né? Franquia é basicamente relacionamento com pessoas, né? Então, todos os colaboradores, eles precisam ter como uma das principais características a habilidade de se relacionar com outras pessoas. E aí, quando eu percebo que tem um pouco mais de dificuldade, eu invisto, né? Partindo do princípio que ele está alinhado principalmente com os valores da empresa, você investe em cursos de oratória, em coaching, e aí você começa a validar o colaborador em reuniões menores, né? Eu tenho alguns fóruns regionais, ele começa participando de fóruns nesses regionais que são grupos menores, para ele começar a testar as habilidades dele, ele roda as lojas. O principal, principalmente no meu negócio de franquias, o franqueado testa o colaborador. Ele faz um comentário para saber se o colaborador ele conhece profundamente o negócio Challenge Box ou Gendai. Então ele joga uma pequena armadilha para ver se o colaborador cai. Com relação a produto, atendimento, a software. Perfeito. É isso, né? Então, obviamente que todos eles, antes de irem a campo, eles trabalham em loja. Todos eles precisam ter trabalhado pelo menos uns 3 meses em loja. Fazendo sushi, cozinhando, atendendo, mexendo com software, se relacionando com o consumidor, com o fornecedor. Então, existe um programa, né? um processo de treinamento até que ele possa virar um consultor de campo, um supervisor de cozinha. O teu mais bem-sucedido franqueado, ele tem quantas franquias? 5. 5 franquias. E o que faz ele diferente dos outros? Habilidade de se relacionar com o Que tem um potencial enorme, né? Sim. Nada impede de uma pessoa assim ter 50 franquias, por exemplo, né? Nós não estimulamos muito. Até porque existem as questões tributárias, né? Quer dizer, a pessoa sai de um regime simples, vai para o presumido, aí dependendo do tamanho que ele... A complexidade aumenta, ele tem a margem dele tende a... ele tem que colocar um pequeno ERP, e aí começa a engessar, quer dizer, o varejo ele precisa de um pouco de flexibilidade, então, principalmente aqui. Então, na verdade, a gente recomenda, né, um certo tamanho, porque eu provo matematicamente que ainda é mais rentável. Ô Shiba, uma curiosidade. Nos últimos 2, 3 anos, você faz uma migração de papel. Né, quando você assume essa posição que o Salib comentou no Shark Tank, né, eu me recordo que nós conversamos na semana que você, né, e você já antevia que ia ser um furacão, um furacão. Uns 3 anos, não? 3 anos. 3 anos. Eu me recordo que nós fomos almoçar na semana que ele aceitou, que você já tinha gravado, Precisou trocar o time, nem nada. E você já anteviu o furacão. Me lembro que nós falamos, Sandro, eu sei que vai, né? Vai mudar. E deve ter mudado sua vida. Nesse sentido, você fez uma migração também de papel, que ocupou um tempo seu, e se afastou um pouco da operação do... Você teve que contar com uma delegação, né, de poder. Como foi esse processo e, sobretudo, como você deixou essa turma preparada para dar conta do recado, que não é trivial, né? A rede continuou crescendo, pô. Então, por incrível que pareça, Sandro, já era um trabalho que a gente já vinha fazendo. Vinha fazendo na empresa, né? Porque a gente está investindo bastante no assunto sucessão. E como eu sempre digo, né, que o líder sempre tem que ser a referência,
a gente já estava fazendo esse papel, porque eu quero ser a referência para o meu franqueado, Salib. Porque eu sou uma rede de 26 anos. Então eu tenho franqueados hoje próximo aos 70 anos, cara. E eles já estão com sucessores, né? Então, é isso que eu quero começar a mostrar para eles, que para que a gente possa perpetuar e perenizar a nossa empresa, a gente tem que fazer esse trabalho de sucessão. Com técnica também, né? Obviamente, você tem que colocar um sucessor que tenha no DNA alimentação, varejo, relacionamento com pessoas. E para que isso aconteça de uma maneira mais, acho que mais tranquila, de uma maneira exemplar, eu tenho que fazer esse papel primeiro. Então a gente já estava construindo uma maneira de eu sair como CEO e entrar o Sadak, que é o meu vice-presidente, para assumir esse cargo. Então quando veio o programa, isso acelerou um pouquinho mais. Então, qual hoje o meu papel? Eu sou presidente do conselho, né, da empresa, do conselho de acionistas, e eu tenho um papel muito mais institucional. Então, como hoje eu palestro muito, eu tento conciliar minhas palestras onde tem uma loja. Aí eu dou a palestra e visito a loja do franqueado. E quando você visita a loja, você já era relevante na loja, sempre foi. Agora você já tem um outro papel institucional, porque você também é reconhecido, não só na rede, mas por todo mundo. Isso fortalece o seu papel de empreendedor, né? Exatamente. É isso que está acontecendo. Isso é incrível, assim. Eu tenho muita sorte. Eu diria que aqueles 7 km por dia lá também é sorte. Quem trabalha muito por alguma razão tem mais chance de ter Você sorte. vê que coisa, né, Salib? É uma coincidência. Shiba, incrível, cara. Mais uma vez, né, Salib? É uma honra, cara, tê-lo aqui, criando valor ao nosso projeto, né? Nós temos aqui um empresário e uma estrela, né? Que estrela nada, olha. Esse negócio é um... O lance de eu ter sido convidado foi uma das coisas mais inusitadas que aconteceu na minha vida. Não me sinto, obviamente, mais especial. Eu continuo sendo uma pessoa muito comum, que gosta de estimular e de promover a atitude empreendedora nas pessoas, né? Eu acredito muito no ciclo virtuoso do empreendedorismo. Quanto mais pessoas empreenderem, mais dinheiro tem na economia e mais yakisoba e sushi eu vendo. E assim vai. E aí todo mundo está feliz, não é? A gente não pode deixar de trazer essa referência, né, Salib? O Shiba é um dos principais empreendedores do Brasil e mantém essa humildade, né, que não é aqui, é sempre, né? E talvez o Shiba seja muito do nosso enunciado, né? Essa questão da pessoa comum no sentido de aqui com resultados extraordinários, né? O Shiba talvez represente muito disso, né, Salib? Sandro, olha, tenho absoluta certeza que todos nós, né? Nós somos pessoas comuns. Né? Se fala hoje do Jorge Paulo, puxa vida, tenho certeza que ele também é uma pessoa comum, como todos nós aqui. Ele foi mais arrojado, né? Ele acreditou um pouquinho mais, arriscou um pouco mais. Mas eu tenho certeza que ele não tem nada de especial, mais especial do que todos nós aqui, inclusive quem está assistindo. O racional, quando ele comprou a Brahma, eu lembro que eu jogava muito tênis com ele no começo, né? Eu falei, Jorge, mas por que você comprou a Brahma? Ele falou, Salib, faz muito calor aqui no Brasil, as pessoas precisam se refrescar com uma cervejinha, né? Pronto, né, Salib? É isso. Racional no final então, é uma coisa simples. Simples. Né? Então, Perfeito. todo mundo que está assistindo aqui também vai conseguir, eu tenho certeza, vai empreender, vai gerar muito emprego. E nós esperamos contribuir com o nosso conhecimento, né, Salib? Com certeza vocês contribuem. Nós queremos ser a fonte de pensamento de gestão, mas gestão mesmo, né, Sandro? Nada de autoajuda, não. Isso, Gestão perfeito, mesmo, né? perfeito, perfeito. Hard management. Shiba, muito obrigado, meu amigo. Eu É uma que honra agradeço. para nós mesmo, mais uma vez. Obrigado. E nós agradecemos a sua presença e lhe convidamos. Como esse talk show, nós temos mais 9 com grandes personalidades brasileiras, onde você pode agregar seu conhecimento da edição impressa com conteúdo em vídeo, né, Salib? Cumprindo nossa missão. O livro tá ficando bom, hein, Sandro? Tá, vai ficar Eu acho muito que o bom. livro é meio que, depois dessas entrevistas maravilhosas, o livro fica, né? Dá de bônus. Dá de bônus. Até a próxima.